Quantos creem assim, diga amém. Aleluia. Por isso, amado, que vale a pena nós nos esforçar, não é verdade? E poder estarmos na casa de Deus, não é verdade? Porque na casa de Deus, glória a Deus, o Senhor renova nossas forças. Aleluia. Às vezes chegamos na casa de Deus sem força nenhuma, não é verdade? Às vezes achamos que Deus nem vai nos visitar, mas aí, irmão, quando abrimos o nosso coração, aleluia, abrimos o nosso coração e começamos a adorar ao Senhor, mesmo sem força alguma, aí então o Senhor, que é a nossa força, aleluia, Ele então derrama da sua bênção sobre a nossa vida, e nós começamos a agradecer a Ele por poder ter chegado na sua casa. Quantos estão alegres? Diga amém. Amém. Querido, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 1. Em rápidas palavras, nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor e queremos deixar para a igreja nessa noite. Eu tenho certeza que você veio à casa de Deus essa noite para receber do Senhor uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, queremos ler 2 Reis, capítulo 1, e vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 11. Glória a Deus. Gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra. É uma palavra que vai enriquecer a sua vida, e você vai sair daqui dizendo: obrigado, Senhor, porque aqui eu cheguei e aqui eu estou levando a minha bênção e a minha vitória. Quem encontrou, diga amém. Diz assim no verso de número 1: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor enviou-me a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Amém. Queridos, queremos nessa noite, em pequenas palavras, trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra, porque é a palavra de Deus, palavras de bênção da nossa vida. Olhando para essa palavra, querido, queremos falar sobre o poder de Deus na vida de um homem ou de uma mulher. Nós vemos aqui que Elias, um homem de Deus, um profeta usado por Deus, um homem que Deus usou de tamanha grandeza que aqueles que estavam em sua volta ficaram em uma ramona de boca aberta. Eliseu, como um profeta de Deus, Eliseu, como um homem de Deus, diz a palavra do Senhor que ele tinha uma autoridade tão grande da parte de Deus, que quando ele clamava a Deus, Deus lhe respondia. Quem crê, diga amém. A minha Bíblia diz que Moisés tocou no mar e o mar, eu quero ver, igreja, o mar se abriu. Deus deu a autoridade a Moisés. Porém, Elias não foi diferente. Elias também tinha uma autoridade de Deus, pastor Lúcio, tremendo, em ponto que numa certa ocasião, esse homem de Deus, que
um homem como eu e como você que está aqui nessa noite, e Deus Ele quer te usar de uma forma tremenda e poderosa nessa noite. A Bíblia diz que esse homem, como Moisés tocou no mar e o mar se abriu, a Bíblia também diz que esse homem, havendo ele passado, no capítulo de número 2, a minha Bíblia diz que ele, como homem de Deus, tomado numa autoridade tão grande, a Bíblia diz que ele pega a capa, ou a sua capa, toca no Rio Jordão, e o Rio Jordão se divide no meio. Se eu fosse você, eu dava glória ao nome do Senhor. Esse homem, como homem de Deus, irmão José Alves, ele pega a sua capa, toca no Rio Jordão, e o rio se divide no meio. Olha para cá, querido. Esse homem era Eliseu, homem de Deus e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você nessa noite, profetize o Senhor, diga: essa mesma autoridade Deus quer te dar também. Não, ele não entendeu. Diga: essa mesma autoridade Deus quer te dar também. Agora olhe para ele e diz que o inimigo da nossa alma não quer que você receba, mas diga: você vai receber. Não, ele não entendeu. Diga: você vai receber. Então levanta a tua mão para eu ouvir o nome do Senhor. Porque se Eliseu, homem de Deus, pega a sua capa numa autoridade tremenda da parte do Senhor, toca no Rio Jordão, e o rio divide-se no meio. Sabe essa luta que você está enfrentando? É através dessa autoridade de Deus que você vai cantar hino de vitória. É através dessa autoridade de Deus que você vai cantar hino de vitória. Vai cantar hino de vitória. Só que crê dá glória ao nome do Senhor. Querido Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Deus, Ele quer enriquecer a sua vida. Mas para isso, pastor, o que eu tenho que fazer? Cutuca teu irmão, diga: buscar a Deus. Não, cutuca ele, diga: buscar a Deus. Não, ele não entendeu ainda. Cutuca ele, diga: buscar a Deus. Então esse homem, Elias, ele, como uma autoridade de Deus na vida, uma autoridade tremenda, pastor Lúcio, que me chama a minha atenção, que um certo dia, ele abre a sua boca e diz: desça fogo do céu. Você sabe que é um homem olhar para Deus e dizer: Deus, manda fogo do céu. Você sabe o que é isso, meu irmão? É por isso que o inimigo da nossa alma não quer que eu e você receba a autoridade de Deus. Porque a partir do momento que eu e você buscar isso de Deus, que o inferno saia da nossa frente, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. E quando eu olho para isso, irmão, eu louvo o nome do Senhor, porque era um homem, mas um homem que tinha a autoridade de Deus. Por favor, coloque a mão no seu coração, se você possa.
e diga: Deus, eu quero, eu preciso de autoridade do céu. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Oh, de aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Porque quando nós recebemos essa autoridade de Deus na nossa vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer lá onde você trabalha. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Você vai ver aonde você colocar as duas mãos, Deus vai assinar, porque o poder dele está lá na sua vida. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor também vai assinar, porque ele estará a autoridade de Deus sobre a sua vida. Esse homem, ele tinha uma estreita comunhão com Deus. Eu peço que você preste atenção nessa palavra, porque Deus te trouxe aqui hoje para revestir você de poder. Deus te trouxe nesse culto, não foi simplesmente para você ficar olhando para essas luminárias, olhando para esse culto, para essa filmadora, para essa casa de som. Não, Deus te trouxe aqui para te revestir de poder nessa noite. Deus te trouxe aqui para manifestar a sua glória sobre a sua vida. Só os que querem levantar a mão glorifica o nome do Senhor Jesus. Um dia esse homem, ele se encontra com 400 profetas de Baal. Você sabe o que é isso que é 450 profetas de Baal? Olha aí. Reuniu-se, fizeram ali uma reunião. E esse homem disse: olha, é o seguinte, vocês serão primeiro. Se o Deus de vocês mandar fogo, tudo bem. E se reuniram e os 450 começaram a clamar, a se cortar, e nada de fogo desceu do céu. Acabou-se o período daqueles 400 homens. Agora chegou a vez de um homem só, mas com a autoridade de Deus. Aleluia. Ele disse que ele repara o altar, coloca o altar em as suas pedras nos devidos lugares, ou a sua vida fez uma reflexão da sua vida, colocou as pedras no devido lugar. Aí olhou e disse: pode pôr água em volta, mete água em volta do altar, pode pôr água. Irmão, o altar seco já não quis pegar fogo, agora cheio de água em volta. Ele disse: não, pode cagar, põe água aí, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu vou levar. E diz a Bíblia que ele levantou a sua cabeça e fez uma pequena oração, e diz a palavra do Senhor que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava em volta, e o nome do Senhor foi glorificado. Ei, vai para cá um pouquinho, vai para cá um pouquinho. Ei, vai para cá um pouquinho. É isso que Deus quer fazer através dessa igreja. É isso, irmão Robson, que Deus quer fazer através da minha vida, através da sua vida. Só se Deus levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Era um homem só, mas tinha a autoridade de Deus. Eu tenho um recado para você nessa noite. Você que muitas vezes diz: eu sou sozinho, ninguém me vê, ninguém me enxerga, o pastor não me vê, a irmã não me vê no círculo de oração, do jovem também ninguém está me enxergando. Ei, vai para cá. Se você é só e tem autoridade de Deus, fica no seu lugar, porque o milagre vai acontecer na sua vida. A sua história não será mais a mesma, porque na sua vida há a autoridade de Deus.
Levanta a mão para um pouquinho, adora o Senhor. Cadê você adorando o Senhor? Levanta a mão alto assim, adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor, dê essa responsabilidade na sua vida hoje. Dê a sua vida mudando nessa noite. Receba aí a autoridade do céu. Aleluia. Que um dia tão especial, Elias vai caminhando e ele sente o poder de Deus na sua vida. E interessante que do lado dele tem um jovem obreiro, o nome dele era Eliseu. Andava do lado do homem que tinha a autoridade de Deus. Da boca daquele homem, o homem só sabia a palavra do céu. Eliseu falou: pera, ele é perto desse que eu vou encostar. Aleluia. Porque esse homem tem autoridade de Deus. Eu já vi cada milagre. Ele falar, Deus responder: quer saber uma coisa? Eu vou andar do lado dele. E diz a Bíblia que Eliseu começou a andar do lado de Elias. E Elias andando. De repente, Elias falou: Eliseu, eu vou ser teu lado. Eu vou subir. Eliseu falou: peraí. Então eu preciso conversar um pouquinho com você, Elias. Me ajuda a pregar, por favor. Olha para o teu amigo, pergunta para ele: com quem você está andando? Me ajuda a pregar, por favor, com quem você está andando? É com quem tem a autoridade de Deus, ou é com quem não tem autoridade de Deus? Mas se você está andando com quem tem compromisso com Deus, levanta a tua mão e o teu milagre vai ser certo na sua vida. E Elias diz assim: ô Eliseu, fica-te aqui. Eliseu falou: de forma nenhuma, de jeito nenhum. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Eu não te deixo, Elias. Elias olha para ele e disse: tudo bem, então você tem que ficar percebido. E diz a palavra do Senhor, escute isso aqui, mas é muito sério. Diz a palavra do Senhor que Elias foi tomado como um redemoinho por cima da cabeça de Eliseu. Eliseu, imediatamente, a capa de Elias cai. E Eliseu tinha pedido para Elias, sobre a vida dele, que descesse o dobro do Espírito ou da presença de Deus sobre ele. E quando Elias é tomado e passa por cima de Eliseu, a capa cai. Eliseu pega a capa. Olha para cá, aqui é um mistério, irmão. Cada capa. Eliseu tinha visto Elias abrir, dividir o rio Jordão no meio. Agora Eliseu pega a capa e faz uma pequena oração. Olha para cá, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para mim assim, se você pode. Levanta bem alto. Levanta bem alto. Agora eu quero que você adorando a Ele. Eu quero que nessa noite a glória de Deus invada o seu coração. E você saia daqui como um gigante espiritual, crendo no poder da palavra de Deus. E diz a minha Bíblia que o que vendo Eliseu, clamou: meu pai.
Pai, carro de Israel, e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais ouviu. Tomando as suas vestes, rasgou-se em duas partes. Perdeu Elias de vista. Mas Eliseu pai se clamou dizendo: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu nunca mais viu Elias. Tomando as suas vestes, rasgou-se em duas partes e apanhou a capa que caiu de Elias e voltou. Oh, glória a Deus! E parou a margem do Jordão, parou a margem do Jordão e fez mais oração da irmã Amanda. Parece que eu vejo Eliseu dizendo: Senhor, como tu foste com Elias, seja comigo também. Senhor, eu vi aquele homem fazer tantos milagres no seu nome. Eu andava do lado dele e eu até pedi porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Parece que eu já vi um homem dizendo: Senhor, me use da mesma forma que tu usaste ele. Me dê autoridade na minha vida. Parece que eu já vi um homem fazendo um clamor tão grande e diz a palavra do Senhor que então tomou a capa que caiu de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora, ó Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiu para uma e outro lado, e Eliseu passou no meio do Rio Jordão, dando glória ao nome do Senhor. Poder, pastores, que estava sobre a vida de Elias, agora estava sobre a vida de Eliseu. Olhe para cá se você crê. Ministre sobre a vida do teu irmão. Diga: receba o poder de Deus. Receba a autoridade de Deus. Ah, querido, se você soubesse o que Deus quer fazer através de você, se você compreendesse esse mistério, aleluia, você tem uma glória. Deus quer fazer milagre através das nossas vidas. E essa autoridade estava sobre a vida de Eliseu. Um dia, os profetas trabalhando, cortando lenha, diz a palavra do Senhor que o machado não caiu na água. O machado caiu na água. Ficou só com o carro na mão. E o machado era emprestado. Chamaram o profeta Eliseu, que tinha a autoridade de Deus, e disse: Eliseu, o machado caiu na água, é emprestado. Parece que Eliseu disse: calma, rapaz, Deus vai fazer um milagre. Como que Deus vai fazer um milagre? É ferro, como que vai subir? Ah, você não conhece o tamanho desse Deus. Se você não conhece o que Deus pode fazer na sua vida, olha para cá, irmão. Para você pode estar perdido, mas para ele não. Para você pode não ter solução, mas para ele ainda não. Para você parece que não tem jeito, mas o seu Deus é Deus das causas impossíveis. Para você parece que você não vai conseguir mais. Ah, meu irmão, ele não. Ele tem poder no céu, ele tem poder na terra, ele tem poder sobre a natureza, e ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Diz a Bíblia que ele chegou lá e colocou o cabo do machado sobre as águas. Os profetas mais novos ficaram olhando, porque eles não querem ver o que vai acontecer. Daqui a pouco o machado sobe, flutuando sobre as águas. Você já viu ferro flutuar na água? Você já viu ferro flutuar na água? Cutuca o seu nome e diga: é isso que Deus quer fazer na sua vida. Diga: é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É o impossível de Deus que vai
tempestade na sua casa, só os que levantam a mão glorificam o nome do Senhor. E Eliseu pega uma chave, tira uma chave da água e ele entrega porque é emprestado. Vai pegar, meu irmão. Deus tem bênção para a sua vida, só os que dá glória ao nome do Senhor. Eu oro a Deus pela vida da igreja, que se preocupe em buscar o poder de Deus, e a autoridade de Deus. Deus quer te usar através de você. Deus quer fazer coisas tremendas e gloriosas através da palavra que vai sair da sua boca, através da palavra que você vai profetizar. Parece uma loucura, mas não é. Parece que você vai errar algo, mas não vai. Parece que você não vai acertar o alvo, mas vai. Diga o seu irmão, como Deus não vai falar, fale. Como Deus não vai pegar o recado, entregue. Parece loucura, mas irmão, Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. A Bíblia diz que uma certa ocasião parece não dá para ser visitado pelo profeta Eliseu. Eliseu, olha, você sabe muito bem da história. Eliseu manda um recado para dizer: olha, diga para Naamã mergulhar 7 vezes aonde? No Rio Jordão. Parece loucura. Você já viu Deus mandar alguém mergulhar no Rio sujo? Vai pegar. Mas para quebrar o ego, para quebrar aquilo que está lá dentro, ele é um bom goleiro, e a palavra dele tem poder. A palavra dele tem poder. A igreja, a palavra dele tem poder. Diga aí, a palavra dele tem poder. A igreja, a palavra dele tem poder. E diz a Bíblia que eles diz para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã olha assim: mas na minha cidade tem água cristalina, na minha cidade o rio puro. Não, meu irmão, é aqui que você tem que mergulhar, é aqui que está o sinal do milagre na sua vida. E diz a Bíblia que parece que mais um aconselha ele aceita a palavra, mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, 5, 6. Na 7ª, quando ele sai, ele já sai curado, porque a palavra de Deus tem poder. Olha cá, meu irmão, Deus quer te usar. Diga o seu irmão, Deus quer te usar. Diga para ele: hoje. Não, diga é hoje. Que esse lugar vai ficar pequeno. Não, olha para ele dizer: é hoje que esse lugar vai ficar pequeno. É hoje que a manifestação da glória de Deus vai te pegar nesse santuário, se você estiver adorando a Ele. Amanhã é hoje que a glória do Senhor vai manifestar na sua vida, e você vai sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Para mim, para você pode ser impossível. Olha para cá, impossível. Mas para ele, não. Para você não pode nem prestar mais. Mas quando ele chega, o milagre acontece. Para mim, você parece que não vai ter mais jeito mais. Mas quando ele chega, a nossa história muda. A nossa vida não vai ser mais a mesma. Porque aonde chega a glória de Deus, olha para cá, aonde chega um homem e uma mulher de Deus, as coisas se transformaram em memorial. Aleluia! A sua história será outra. A sua
Se você estiver adorando o Senhor, porque esse lugar vai ficar pequeno para você nessa noite. Você talvez nunca mais falou de coisas como hoje à noite, da glória de Deus manifestar na sua vida. Você que chegou aqui sem força nessa noite, é hoje que o Senhor vai te visitar, mudar a sua história, e você sairá daqui diferente nessa noite. Aleluia! Oh glória! Seja dado o teu nome. Eliseu chega em um determinado lugar, e eles não podiam nem beber água, mas estava exposto. Nem água aquele povo podia beber, porque a água não prestava. E Eliseu chega, olha aqui, aonde chega uma mulher de Deus com poder, um homem de Deus com autoridade, o que lhe presta essa água? O que não vale nada, passa a valer. Esse homem chega, irmãos, no lugar onde a água não estava nem para beber, mas ele tinha a autoridade de Deus na vida. Vai para cá, por favor. Ele tinha a autoridade de Deus na sua vida. A vida dele era diferente. A vida dele tinha uma autoridade tão grande que ele manda caravanas. Aquelas pessoas não podiam tomar água naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que os homens daquela cidade dizem a Eliseu: como meu Senhor vê esta cidade bem situada, cidade bonita, mas as águas são más e a terra é estéril. E os homens olham para Eliseu e dizem: Eliseu, você está vendo essa cidade? Uma cidade bonita, uma cidade formosa. Mas olha, Eliseu, a água não presta, não dá nem para beber. E tem uma coisa, é estéril, quer dizer, não dá fruto. Olha para cá, meu irmão, aonde chega um homem, um jovem, uma mulher de Deus, até o que não dá fruto, passa da frente. A água que não dá para beber, vai ser sanada. Através de você. Através do poder da palavra que tem que estar dentro de você. Levanta a tua mão e agradece a Ele. Os homens olharam e diziam: Eliseu, não dá. Eliseu olha para eles e diz: olha, traz uma tigela nova. Mas Eliseu, não é que essa tigela, Eliseu? Você me tem no mistério, traz a tigela. Traz a tigela. Meu Deus do céu. E ponte nela sal. Para que sal? Obedeça. Põe sal na tigela. Meu Pai do céu. E eles disseram. Então saiu dele ao manancial das águas. Eliseu, e deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor. Meu Pai do céu. Pouco de sal dentro, mamãe. Ele vai lá na fonte. Então vendo as pessoas atrás dele. Ele olha: meu Deus, assim diz o Senhor: sai estas águas e jamais causarão morte, nem esterilidade. Amém. Olha lá.
ao milagre, ficaram são aquelas águas. Eu dava glória a Deus. E o milagre foi tremendo, porque chegou um homem que tinha a autoridade de Deus. E aonde chega um homem com a autoridade de Deus, aleluia, o que não presta passa a prestar. O que não dá fruto passa a produzir fruto. Só se crê glória ao nome do Senhor. Mais uma vez para o Senhor, Deus quer te usar. Não diga que Deus quer te usar. Vai ficar pequeno esse lugar para os verdadeiros amanhã. Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus jamais vai deixar você sozinho. Ainda que ninguém acredite em você, olha cá, acredite nele. E acredite que ele está em você. Ainda que pareça que está tudo perdido, mas não está, porque a autoridade de Deus tem que estar sobre a minha e a sua vida, e só os que crê levanta a mão e glorifica Deus. Eu quero orar agora, quero ministrar sobre a tua vida essa palavra que Deus nos deu nessa noite. Nunca se sinta um coitadinho. Não, para com isso. Para com isso. Você é servo de Deus Altíssimo. Você é servo de Deus Altíssimo. E aonde está a presença dele? É glória, é louvor, é milagre, é bênção. E saia da nossa frente, porque nós estamos marchando do nome do Senhor. Que nós vamos acabar, irmão, se você soubesse que eu estou sentindo aqui em cima. Aleluia, que coisa gostosa é saber que Deus quer nos dar autoridade. Que Deus quer abençoar a sua igreja. Se eu não tiver com o meu amador, só bem rapidinho. Se eu não tiver, quero orar por você agora. Coloque sua mão no banco. Se você quer receber a autoridade de Deus, se você quer milagre para a sua vida, se você quer Deus de Deus, por isso que o inferno luta contra a nossa vida. Por isso que o inimigo luta. Irmã Eva, por isso que o inimigo luta com a nossa vida, com a nossa família. Por isso que o inimigo quer trabalhar para que nós desistimos. Para que nós, irmãos, fracassemos. Porque ele sabe que quando a igreja recebe a autoridade de Deus, quando nós falamos, Deus responde no céu. E Deus quer te visitar nessa noite. Deus quer essa coisa grande da sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te tomar nas mãos nessa noite, fazer de você algo diferente nessa noite. Aleluia. Deus quer manifestar sua glória. Deus quer fazer coisas tremendas. Mas para isso, você tem que fazer. Você é especial para Deus. Escute. Ele te conhece. Teu perdão eu vim pedir. Te Posso viver sem tua graça no céu. Deus quer manifestar sua glória.
tem sinal para Deus. Por isso que o inferno se levanta contra você. Para que as pessoas não venham sentir a glória de Deus. Por isso que o inimigo luta. Mas quando eu vejo alguém sede, buscando a glória de Deus, eu me alegro, porque é sinal que Deus está trabalhando, é sinal que Deus está agindo, é sinal que essa obra é de Deus, é sinal que você é de Deus. Oh, que cada passinho da alma, pode adorar, não tem uma oportunidade agora, é Ele que vai manifestar na sua vida, é Ele que vai derramar poder na sua vida, é Ele que tem autoridade. Mas se você for abraçar seu irmão que está aqui na frente, a irmã, faça isso. Glória a Deus. É Ele que vai manifestar a glória. É Ele que tem poder. Você vai saber diferente, irmão. Eu tenho certeza que hoje Deus te trouxe a esse santuário para manifestar a glória e o poder dele na sua vida. Aleluia. Você sairá daqui diferente. Eu tenho certeza disso. Porque a palavra de Deus ela é viva. Adora, cadê você adora? Adora. Não deixa de adorar. Adora. Está adorando, presta os olhos agora. Está adora. Adora, é hoje a noite do milagre. É hoje que é a noite do milagre. É hoje que é a noite do milagre. Não é amanhã não, é hoje. É hoje. É hoje. O Espírito Santo vai tocando aí. O Espírito Santo vai fazendo os filhos dele. O Espírito Santo toca nesse coração. O Espírito Santo, faça o milagre, Espírito Santo. Faça o milagre. É hoje. Cada minuto tem a sua explicação. O meu e o seu só vai acontecer. Somente a
aqui, Senhor, dentro de muitas lágrimas, Senhor. Eu já creio, Senhor, do grande milagre, o grande movimento do Espírito sobre a vida da tua igreja, Senhor. Continua abençoando também, fortalecendo, unindo, Senhor, através da tua palavra, da manifestação do teu Espírito, Senhor. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Que Deus abençoe os irmãos. Abraço o irmão, ministra a bênção dele, em nome do Senhor.